parceria, né, com o Instituto Rever. Para a gente é uma grande satisfação ser um dos sócios fundadores do Instituto, né? Então a gente está acompanhando aí os trabalhos desde o início. Agradeço também a parceria da Vanessa, do Sidocal, que está aqui com a gente, e a participação maciça das empresas associadas ao Cimabesp, ao Sidocal, eventualmente à Abimap, ou empresas que estão convidadas para participar, que ainda não fazem parte das nossas entidades. Então é um prazer recebê-los. Vou passar a palavra rapidamente para a Vanessa. Vanessa, por favor. Bom, boa tarde a todos, bem-vindos a todos. Gostaria muito de agradecer o Fernando, o Paulo, o Edival, que estão aí conosco, e aí vamos dar uma aula de todo o sistema, porque eu recebo muitas e muitas dúvidas na inclusão dessa documentação toda. Eu espero que todos vocês façam uma boa apreciação do nosso workshop de hoje. O Sidocal está sempre à disposição. Para quem não sabe, Sidocal é doces e conservas alimentícias, e aí nós também somos parceiros do Cimabesp, Abimap, com o Edgar. Uma boa tarde a todos e obrigada. Obrigado, Vanessa. Eu vou colocar a primeira apresentação e aproveito e passo a palavra para o nosso presidente, que está aqui com a gente, o Paulo, também o Fernando, que é o nosso diretor executivo, e o Edival, que é o nosso consultor jurídico, né, Edival, se eu não estiver errado. Tá, joia. Então sejam bem-vindos. Paulo está com a palavra. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Puxa vida, obrigado, Edgar. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Agradeço muito na figura do Edgar e da Vanessa a oportunidade que a gente tem de compartilhar, Vanessa, não uma aula sobre o tema, porque aqui a gente está sempre aprendendo, mas eu gostaria muito de tentar transmitir para todos aqui presentes o entusiasmo com que a gente está enfrentando esse desafio, né? E minhas palavras iniciais, ela vai estar muito até ligada a essa questão do desafio da construção de um novo mundo de logística reversa que a gente está, Edgar, desde o começo lá de 2017 edificando, né? Exato. E vocês têm sido peça fundamental nisso aí, de uma verdadeira transformação com que as mais de 3.500 empresas que estão navegando no entorno do Instituto Rever estão fazendo como exemplo aí para a gente poder virar o jogo da logística reversa, virar o jogo da economia circular, virar o jogo nessa questão social empreendedora que a gente tem com as cooperativas de reciclagem, né? Fazendo com que as nossas empresas associadas, e eu também represento uma associação, então a gente tem os associados que a gente batalha, como o Edgar, como o Edival, como a Vanessa, né? Para aumentar o nível de conscientização do que nós estamos fazendo aqui não é meramente atender um regulatório, uma imposição, uma chatice, um custo Brasil adicional que a CETESB e os demais órgãos reguladores estaduais e mesmo o Ministério do Meio Ambiente a nível federal nos impõe. É muito mais que isso, né? É muito mais do que também uma tremenda oportunidade de negócio, uma tremenda oportunidade de marketing para poder atender aí o que principalmente, mas não somente, as novas gerações que chegam no mercado estão demandando das nossas empresas, né? Certamente todos aqui, em maior, menor grau, estão sentindo quanto que outros valores, além de qualidade e preço, estão sendo gradativamente, mas de forma rápida, sendo exigido de nós como empresa, né? As novas gerações já vêm com isso no DNA e vão contaminando as outras gerações das questões relativas à sustentabilidade, das questões que podemos resumir aí nas 3 letrinhas, né? O ESG tem trazido fortemente para o nosso dia a dia
como gestores de empresa. Mas eu acho que tem um terceiro ponto, um terceiro degrau dessa evolução muito rápida que a gente está tendo, que as empresas começaram a bater no peito e falar assim, senhores, senhoras, mercado, não é uma imposição, não é um custo Brasil, não é apenas uma oportunidade de marketing, é uma responsabilidade social que está no primeiro nível da minha estratégia, da minha apresentação de resultados. Né? Ainda são poucos, mas nós estamos vendo de uma velocidade avassaladora a cada vez mais acionistas colocando essa pauta de ESG, essa pauta da sustentabilidade, focando aqui no nosso caso, essa pauta de logística reversa como parte integrante dos resultados esperados do desempenho, melhor ou pior, da sua organização. Eu não tenho dúvida, né, que nós temos um paredão aí fixo, que a gente está se aproximando de uma maneira muito forte, que ele está relacionado, vamos simplificar, com as mudanças climáticas. Né? Isso aí, nós, nos últimos 2 anos, a gente teve exemplos muito graves relacionados a isso. E esse paredão não está se movendo, não. Nós estamos correndo rapidamente para estourar a cara nessa parede. Então, o lixo urbano, né, a gestão do lixo urbano, que é pauta aqui da nossa discussão, ele passa a ser, sim, minhas amigas, meus amigos, uma pauta relevante e prioritária no desempenho das organizações. Então, de novo, Vanessa, Edgar, eu agradeço muito a oportunidade que vocês nos abrem do Instituto Rever, em conjunto com vocês, estarem edificando um novo mundo que a gente possa reverter todas essas situações. Contem conosco. Novamente, Vanessa, nós não vamos dar aula, nós aprendemos a cada dia com vocês e vocês a cada dia aprendem com a gente. Porque nós estamos construindo. Né? Nós estamos construindo um mundo novo para poder viver melhor. O que eu quero dar uma aula, de fato, é de entusiasmo. Vem com a gente para a gente poder fazer essa transformação. Né? Porque ela é muito maior do que a gente está podendo ver. E ela é absolutamente necessária. Fernando. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Acho que cortou o som. Peraí, cortou o som aí, Fernando. Agora sim. Bom, boa tarde, pessoal. Nesse momento mais introdutório é isso. A gente vai contar um pouquinho da história, como que a gente chegou até o Instituto Rever também, né? Acho que isso é importante. E também tranquilizar as empresas quanto ao cumprimento dessa obrigatoriedade. A gente sabe que tem muitas dúvidas também, muitas questões. Porque cada órgão ambiental exige de uma maneira. Aqui a gente vai focar, claro, a apresentação mais para o estado de São Paulo, né, já que são sindicatos que atuam aqui no território paulista, mas também se tiverem dúvidas sobre a atuação em outros estados, a gente está aqui à disposição. Como que a gente pensou em fazer aqui hoje, pessoal? Depois dessa fala inicial aqui do presidente Paulo Petroni, passar a palavra para o doutor Edival, que é o nosso diretor jurídico dentro do Instituto Rever. Como o presidente comentou, ele também representa sindicatos, 2 sindicatos nacionais, então ele tem aí 2 chapéus, né? Um chapéu de cumprimento da logística reversa e o outro chapéu de atuar aqui como o responsável pela parte jurídica do Instituto Rever. Então ele vai dar um overview sobre a parte da legislação, a parte jurídica que envolve o tema, e depois vem para mim para eu apresentar um pouquinho dessa história e comentar também sobre a atuação, as últimas atualizações do Instituto Rever. Pode ser assim? Maravilha. Então, pessoal, passo a palavra para você. Só me confirma se eu estou com a apresentação certa. Essa é a do Fernando, né? Nós não estamos enxergando nada, Edgar. Tá. Peraí. Só um minutinho, então. Peraí. Bom, então, assim, aqui na pessoa do Edgar e da Vanessa, eu cumprimento a todos os presentes. Uma boa tarde. E, como disse o presidente, para nós é um privilégio trabalhar nesse assunto, que é um assunto dinâmico,
onde nós aprendemos todos os dias. Todos os dias. Aí, ótimo. Isso. Deixa por enquanto assim. Ok. Perfeito. Perfeito. Então, nós aprendemos todos os dias. É um assunto dinâmico, onde o mundo inteiro está preocupado, porque nós vemos os efeitos, né? Hoje nós sofremos na pele os efeitos de uma exploração da natureza pelo homem, né? Onde afeta toda a nossa vida. Então, todos os países, né, do mundo estão procurando uma melhor conformidade no desenvolvimento industrial, né? Tentar dar mais conformidade. A gente, com mais inteligência, nós tentarmos, né? Nós desenvolvemos aí a nossa vida. Poderia fechar o microfone? Tem alguém com o microfone aberto aí. Está dando retorno. Obrigado. Bom, então vamos lá. A nossa Constituição Federal, então, ela traz as premissas básicas para todos os temas. E traz, então, premissas básicas para o nosso tema de hoje. Por quê? Logística reversa, ela é um aspecto, né, dentro do direito ambiental. E a Constituição, ela estabelecendo princípios, ela norteia. Nós somos um Estado federativo, né, onde nós temos 3 pessoas jurídicas existentes, União, Estado e municípios. Então, a Constituição, ela dá competência para que esses 3 órgãos façam legislação para vários temas. E, dentre eles, no caso, direito ambiental. Então, no direito ambiental, aí dentro dele nós temos diversos tipos de legislação e, no nosso caso aqui, existe a chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, então, começa, no aspecto federal, a trazer regulação para o tema. Pode passar, por favor, o slide, Edgar? Bom, então a Constituição, ela estabelece algumas coisas que seriam importantes, né? A verdade é que, na questão da política de resíduos sólidos, o importante seria o quê? Não haver uma geração, mas isso ainda é impossível, né? Haver o quê? Uma industrialização, uma produção sem geração de resíduos. Ainda nós não chegamos num desenvolvimento tecnológico tal que a gente consiga não ter geração de resíduos. Então, eu tenho que tentar a redução dessa geração, a reutilização desse resíduo, o tratamento desse resíduo e uma disposição final ambientalmente adequada para o resíduo, seja a reinserção na cadeia econômica, ou seja, dando a devida destinação com destruição desse resíduo, aquilo que não conseguir ser reutilizado. Então, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos traz este regramento como uma premissa para todos os setores. Faça favor, Edgar. Então, ele estabelece dentro de sempre uma competência para os 3 órgãos e sempre responsabilizando todos os elos das cadeias, ele traz uma responsabilidade compartilhada, falando que tanto o poder público quanto o setor empresarial, quanto os consumidores são responsáveis nessa gestão dos resíduos sólidos, procurando trazer, as normas procuram cada vez mais trazer o quê? Uma atribuição individualizada e encadeada de cada componente dessa cadeia. Os consumidores tendo a responsabilidade de devolver após o uso aos comerciantes e distribuidores, né? E os comerciantes, para levar lá aquele resíduo a eles, né? Ou numa forma, num PEV, uma forma de coleta. Os comerciantes e os distribuidores que recebem isso do consumidor, uma devolução aos fabricantes e aos importadores, e, por sua vez, os fabricantes e importadores dando a sua destinação ambiental adequada. Então, essa é a lógica da legislação, que todos os elos da cadeia contribuam de forma tal para que nós possamos ter, então, uma devida destinação ambiental
do resíduo produzido ali pós-consumo. Porque aqui nós não estamos falando do resíduo industrial ali, mas sim o resíduo pós-consumo. Pode continuar, por favor, Edgar, mais uma. Então, veja, o que aconteceu, gente? Lá em 2022, o então governo da época lança um decreto federal. Por quê? Depois vocês vão ver a história, que o Fernando vai contar uma história narrando o nascimento do Instituto Rever, narrando a forma com que hoje nós trabalhamos. E o que acontece? O governo federal, olhando o que já acontecia na prática, no mercado, estabelece, então, em abril de 22, um decreto federal que cria o chamado, então, Recicla Mais, que era mais uma forma de cumprimento da logística reversa. Além daquela de devolver um ponto de recolhimento, de haver um recolhimento, eles criam o chamado, então, Recicla Mais, que o quê? Através de um certificado, né? Seria mais uma forma voluntária e aplicável, então, a todos os fluxos regulados, não alterando as normas vigentes, né? E podendo os fabricantes, distribuidores, comerciantes estarem participando disso. Só que aí o que acontece? Vem uma revogação a partir de 14 de abril de 23, com o novo governo, eles revogam aquele decreto e trazem o decreto 11.413 de 2023, que é o que está vigente neste momento e ao qual nós devemos obedecer. E nós vamos verificar, por favor, Edgar, então, o que ele traz. Então, esse decreto, ele, diferente do outro, que só criou a figura do certificado de crédito lá do Recicla Mais e criou algumas figuras para a questão de rastreabilidade. Eles criaram o que chamou de verificador independente, que era uma pessoa autônoma que iria fazer as verificações das notas fiscais, porque as notas fiscais que comprovam a devida destinação que se deu ao resíduo é que dão embasamento à criação do que se chamou, então, certificado de crédito. E também, aquele decreto cria, a 1144, a figura da entidade gestora. E este novo decreto, então, vem e cria novas figuras, novos certificados. E aí é o que nós vamos ver aqui. Então, ele cria 3 instrumentos, o chamado Certificado de Crédito de Reciclagem de Logística Reversa, que é um certificado que é emitido por uma entidade gestora, o Certificado de Estruturação e Reciclagem de Embalagens em Geral, que também é um certificado emitido pela entidade gestora e só pela entidade gestora, e o Certificado de Crédito de Massa Futura. Então, essas duas figuras, o SERE e o Crédito de Massa Futura, foram estabelecidos pelo novo decreto, que passou a ter a sua vigência a partir de 14 de abril de 2023. Por favor, Edgar. Bom, então, assim como o outro, o decreto estabelece que é uma forma de cumprir a logística reversa, que tem caráter voluntário, que é aplicado a todos os fluxos, que não altera as legislações vigentes, com exceção do 11.044, que então é substituído por esse, e que também vale e é adquirido por fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Por favor, pode passar. Então, o decreto, ele traz algumas definições, que aqui a gente traz um resumo bem rápido do que. Este certificado de crédito, então, é um documento emitido pela entidade gestora, ele comprova para a empresa que houve a restituição ao ciclo produtivo da massa equivalente dos produtos ou das embalagens sujeitas à logística reversa. Ele é um documento, então, único, individualizado por empresa aderente ao modelo coletivo, fundamentado no quê? No certificado de destinação final e nas notas fiscais eletrônicas. Por quê? Porque o certificado de destinação final, ele vai dar rastreabilidade
aquela massa lá que foi dada a devida destinação, que foi reciclado, que foi destruído, e que aí ela tem o seu valor para, em cima deste documento, poder ser emitido o certificado de crédito de reciclagem. O CDF, então, é emitido por meio do manifesto de transporte de resíduos lá do CINIR. Pode virar para mim, por favor, a próxima. Bom, aí nós temos, então, o segundo documento que foi criado, que é o Certificado de Estruturação e Reciclagem de Embalagens em Geral, SERE. Por quê? Como o Paulo falou, muitas empresas já se conscientizaram da importância de ser um agente ativo neste novo propósito da humanidade do Brasil, de estar cuidando do meio ambiente, de estar em conformidade ambiental. E, por isso, muito dessas empresas têm projetos estruturantes, sejam com prefeituras, sejam com cooperativas, por decisão gerencial das empresas, elas têm feito, já diversas empresas têm trabalhos estruturantes. Então, o governo cria um documento onde este projeto desenvolvido pode ser certificado por uma entidade gestora. Então, ele certifica a empresa como titular de um projeto estruturante de recuperação de materiais recicláveis, por exemplo, e comprova a restituição ao ciclo produtivo da massa equivalente, então, das embalagens sujeitas à logística reversa. Lastreado também no Manifesto de Transporte de Resíduos, lá do CINIR, e em notas fiscais. Por favor. Próximo. E aí, se criou uma figura do certificado de massa de crédito, de crédito de massa futura, que aí ainda ele está sendo melhor tratado, porque ele permite o quê? Auferir antecipadamente o cumprimento de sua meta de logística reversa relativa à massa de materiais recicláveis que será reintroduzido na cadeia produtiva em anos subsequentes. Consiste, então, no quê? Na realização de um investimento para implantação de iniciativas novas que resultem numa recuperação a médio prazo. E a norma determina que esse prazo de implementação deste projeto seja de 5 anos. Então, diferente do anterior, onde a empresa tem já um processo, já tem um projeto estruturante, aqui é um certificado de massa futura, do que? De um projeto que ele vai implementar em 5 anos e que ele, então, vai antecipar o cumprimento dessa meta de logística reversa. E esse ainda pelo que a gente acompanhou, somente aí existe no mercado uma entidade que está trabalhando com esse estudo. E ainda precisa haver um melhor detalhamento disso. Pode prosseguir, por favor. Bom, no decreto inicial do governo anterior, havia uma definição uma definição assim ampla, uma definição mais restrita de entidade gestora. Se exigia muitos itens para que se fosse uma entidade gestora. Por exemplo, representados por entidades de representação nacional. Isso limitava muito a existência de entidades gestoras. Até por este motivo, durante quase 1 ano, o Instituto Rever foi a única entidade gestora reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente. Por quê? Porque só ela detinha as exigências que o Ministério fazia para a existência de uma entidade gestora. Na mudança de governo, se entendeu de que várias outras entidades que poderiam trabalhar como entidade gestora não conseguiriam esse reconhecimento se continuasse com aquela definição. Por isso se abriu a definição, as exigências foram baixadas e, por conta disso, basta hoje que a entidade gestora tem a finalidade de estruturar, implementar e operacionalizar o sistema de logística reversa ou embalagens em modo coletivo
que ela consegue o registro lá no CINER. Há uma discussão aí em legislação infralegal de mostrar alguns aspectos, mas o que se tem hoje é que diminuíram-se as exigências por conta disso, outras entidades ou outras empresas, porque a maioria são empresas diferentes do Instituto Rever, que é uma entidade criada por entidades e para atender a indústria. Então, é criado pela indústria e para atender a própria indústria, não visa lucro, não distribui. Então, na verdade, com isso, várias empresas conseguiram registro. É só um comentário de informação a todos. Pode ir, Edgar, por favor. Bom, aí, neste decreto, existe a figura do verificador de resultados, que era o antigo verificador independente, que se trata de uma entidade, que pode ser uma empresa, tá? E no caso, a primeira entidade, então, foi a Central de Custódia, reconhecida, que inclusive trabalha e trabalhou desde o início para o Instituto Rever, fazendo o quê? Ela é uma pessoa jurídica de direito privado, homologado e fiscalizado pelo MMA. Ele é responsável, então, pela custódia das informações, pela verificação dos resultados de recuperação dos produtos e embalagens e pela homologação das notas fiscais eletrônicas emitidos pelos operadores. Então, a rastreabilidade e a confirmação do retorno efetivo das massas recicláveis para a empresa, fabricante ou recicladora serão auditadas anualmente pelo verificador de resultados, custeado por quem? Pela entidade gestora, e nos modelos individuais pelas próprias empresas. Então, vedado à entidade, ao verificador de resultados, comercializar certificados. Ele, na verdade, é um terceiro olhando para as operações e sendo um fiscal, um auditor de tudo que aconteceu. Ele se submete a um processo de cadastramento, lá de um edital de chamamento que o MMA faz, e, no caso da Central de Custódia, houve um reconhecimento, porque o próprio decreto diz que as que já existiam seriam reconhecidas. Mas, naquele momento, assim como nós, eles eram os únicos que estavam reconhecidos. E aqueles, então, que exercem atividade de verificador de resultados na data da entrada em vigor, poderão, então, manter as suas atividades. Por favor, próximo slide. Edgar? Bom, aqui, só um quadrinho comparativo do decreto anterior para esse. O prazo de entrega do relatório, ele continua o mesmo. Ele muda, né? Antes era 31 de março, e aí ele muda para 30 de junho. Este ano, como o decreto entrou, nos atropelou em abril, eles puseram a comunicação do ano de 2022, ficou prorrogada para 30 de julho de 23. Então, a informação do ano de 22, junto ao MMA, as entidades gestoras poderão fazer até 30 de julho. A entidade gestora, então, como eu já disse, já comentei a definição, a questão do verificador independente, esse grupo, esse GAP, que era o grupo de acompanhamento permanente, foi excluído pelo decreto, e o decreto, eu faço essa observação, mantém a exigência do manifesto de transporte de resíduos, mas devido à informalidade do setor ainda, né, de muitos, porque catadores, de muitas cooperativas ainda que estão se credenciando e se cadastrando e se viabilizando, né? O governo deu aí para eles um prazo de 24 meses, quando os catadores individuais e as organizações de catadores, para eles estarem regularizados, emitindo seus manifestos de transportes, para poder a gente ter aí a plena rastreabilidade. Caminha, por favor. Edgar, pode passar. Bom, aí só agora, de forma rápida, para não
cansá-los, eu vou passar bem rapidamente, porque isso aqui depois vai ser repassado a vocês, mas só para ter uma ideia, o Estado de São Paulo, além de ter que obedecer à legislação federal, o Estado de São Paulo tem uma decisão de diretoria, uma resolução, e, no nosso caso, nós também temos um termo de compromisso assinado com eles. Porque sempre tem dúvida, gente, porque o direito é uma coisa, é feita pelo homem, para o homem e interpretada pelo homem. Então, há muita discussão, o que vale, o que naquilo vale e tal. Então, sempre, a gente, às vezes, pode ter um conflito aparente de normas. E como a gente resolve isso? A gente resolve isso, a norma geral ela é respeitada se não existe uma norma específica. Se existe uma norma específica, respeito eu a norma específica. E aí nós vamos fazendo isso, porque às vezes você vai ter, com tanta gente legislando, você vai ter uma norma federal falando uma coisa, uma outra norma estadual outra e uma municipal outra, e nesse conflito eu fico, o que eu faço? Eu sempre aconselho, vamos ficar no mais específico possível, porque você terá um fundamento para discutir. Por favor, o próximo slide. Bom, o que estabelece, então, aí a DD, assim, ó? É um procedimento, então, para demonstração do cumprimento de logística reversa no âmbito do licenciamento ambiental, é um sistema de logística reversa, ele é condicionante para a emissão, renovação da licença de operação. Então, toda empresa precisa, hoje, a CETESB exige que você esteja participando, ou você tem o seu próprio, ou você participe de algum tipo de sistema para você ter a sua licença renovada ou obter a sua primeira licença. No caso, essa DD passou a valer a partir de 1º de janeiro, antes existiam outras, e aí eu vou ter que prestar, então, informações, né, no plano de logística reversa e um relatório anual, neste caso, está para 30 de junho de 23, porque houve uma prorrogação também para que as empresas aqui, ou seja, para que a entidade gestora apresente ao órgão ambiental os relatórios aqui, dizendo, olha, a empresa tal pôs tanto de massa no mercado, compensou tanto, está aqui, está a informação, a empresa vai constar lá da lista da CETESB e quando ela for renovar a sua licença, ela não vai ter problema. Caminha, por favor, Edgar. Bom, aí tem as metas quantitativas estabelecidas nessa DD, não é? Ela coloca lá as suas metas, que estão aí depois para vocês verem, em cada ano, quais são essas metas. E a adoção dos certificados de crédito, então, de reciclagem, não é? Para comprovar essas metas, e quem não adotar esse sistema vai ter que cumprir lá, não é? Recolhendo, fazendo as suas verificações. Por favor, vamos caminhar. Então, a norma aceita os certificados de crédito, né? E tem essa validade, eles são homologados, esse processo de coisas sempre são de validade de 1 ano, anuais, né? Ou seja, para você sempre estar em conformidade. Vamos caminhar, por favor. Obrigado. Bom, então, o documento vai definir diretrizes, né? E aí, para todo mundo, para todos os fabricantes. Mais um, por favor. Bom, aí, senhores, o Instituto Rever, ele possui, desde 13 de junho de 22, um termo de compromisso estabelecido com a CETESB. O que aconteceu? Antes desta data, existia um termo de compromisso assinado pela Fiesp, onde dava cobertura para as empresas do sistema que já existia, né, do nosso sistema. Com a constituição do Instituto Rever, sai a Fiesp como um agente ali de responsabilidade e entra o Instituto Rever. Então, em junho do ano passado, né, aí com a assinatura do Fernando, a minha presença, do Paulo, nosso
presidente, então ele era membro do conselho, hoje atual presidente, a assinatura deste, que vale até 16 de agosto de 27. Nós conseguimos uma grande vitória de sair do momento eleitoral, né, porque é ruim a gente ficar em momento eleitoral, aí ninguém quer assinar nada. Então, nós temos aí um termo de compromisso que tem que ser respeitado e que ele traz aqui para as embalagens pós-consumo quais são os percentuais. Então, veja, se alguém me perguntar, mas espera aí, lá na lei estabelece um percentual, que estabelece outro, tal, esse aqui está nos dando cobertura, né? Considerando que ele é embalagens em geral, estou falando de embalagens em geral. Então, eu posso amanhã, numa divergência, dizer, estou coberto, por esse está assinado, tem valor jurídico, e essas metas é que eu vou cumprir. Pode caminhar. E aí, eu não vou cansá-los, vou passar muito rapidamente, porque já falei demais, mas os diversos municípios, pode mais um, os diversos estados vêm com as suas normas, e basicamente, se você começa a olhar, ele mais ou menos se baseia no decreto federal, com uma ou outra adequação local, né? Todos eles vindo reconhecer essa metodologia de certificados, né? Hora ou outra mudando um ou outro signo, mas traz sempre, então, vem sempre um decreto, uma lei estabelecendo isso, estabelecendo os seus percentuais. Pode mudar aí o estado. Em alguns estados, nós possuímos termo de compromisso, em outros estados, nós não precisamos ter o termo de compromisso, porque o estado não exige, diferente de São Paulo, que se exige, tem estado que não exige, e aí basta que a entidade gestora cumpra o estabelecido na lei. Pode passar, por favor, Edgar? Aqui, outro estado, Amazonas, pode caminhar. Aí tem aqui, então, é mais porque depois vai ser divulgado aos senhores, tem a legislação desses estados, também a aplicação para as mesmas figuras, né, trazendo. Faz favor, pode passar, Edgar. Pode continuar. Aqui, volta só mais um. Na verdade, até 30 de junho, né, o relatório anual apresentado no dia 30 de junho de cada ano, ok? Então, até junho, se pode apresentar. Pode passar, por favor. Bom, vamos lá. Aqui também, eles definem a entidade gestora, a mesma finalidade, a questão da responsabilidade. Pode caminhar. Mesma coisa, no caso, ele dá o nome de verificador independente, porque alguns usaram a figura de verificador independente, outros de verificador de resultados, seguindo o decreto federal, mas ambos são a mesma figura jurídica, só às vezes o nome que muda. Pode, por favor. Bom, as metas aí do sistema, e aí em 22%, né? Por enquanto, que autodeclara o que está estabelecido. Aí tem o estado do Mato Grosso do Sul, que é o estado onde, depois de São Paulo, o Instituto estabeleceu, vai estar isso comentado melhor pelo Fernando aí na nossa história. Mesma coisa ele estabelece. O estado do Mato Grosso do Sul, que nós no passado tivemos um termo de compromisso enquanto Fiesp, hoje não mais, eles entenderam da não mais necessidade de ter um termo de compromisso, basta que as entidades de gestoras cumpram o que está estabelecido nas normas. Pode caminhar, por favor, porque eu não vou cansá-los mais. Entidade gestora, a mesma coisa. Aqui, verificadora, mesma coisa, pode seguir, os objetivos os mesmos. Aí foi lá Mato Grosso do Sul, aí o Mato Grosso, pode caminhar, também com a sua coisa, só que aqui no Mato Grosso a gente tem, então, um termo de compromisso assinado com eles, né? E aí esse termo de compromisso também nos dá a cobertura jurídica para que os nossos associados, as empresas dos nossos associados estejam cobertos. Pode caminhar. Paraíba também, então ele tem o seu decreto também de 22, faz as suas definições, vocês vão perceber
a mesma repetição. Pernambuco, por favor, aí. Também faz as suas definições, pode mais um. Também estabeleceu o dia 30 de junho, também faz a definição, né? E também trabalha com a ideia de verificador independente. Pode caminhar. Aí o estado do Paraná, sempre um estado bem rigoroso, né? Todo mundo, por ser um estado com muitas cooperativas, um agronegócio também forte, e eles então também estabelecem a sua lei, tem as suas leis de princípio, vem outra lei mais recente, também traz como condicionante para a renovação da licença. Pode caminhar ali também, se apresenta nas plataformas, né? Nós apresentamos as informações, como se pede. Rio Grande do Sul nós temos aí também um termo de compromisso, no caso deles, nós temos um termo de compromisso e tem a legislação que dispõe, então, aí, no termo nosso, dispõe sobre a implementação, operacionalização, a instituição do certificado, a apresentação do relatório anual, quem deve aderir, né, e as metas do sistema. Então, além da legislação, nós possuímos, então, um termo de compromisso para dar essa salvaguarda jurídica. Pode caminhar. Bom, aí também o estado de Piauí também vem fazendo as suas diretrizes, também todos amarrando, prorrogou também para junho, né? O estado então, do Piauí traz também as definições. O de Goiás, pode estar perfeito, Edgar. O estado de Goiás também vem com a sua legislação, né, já de 2023, é bem recente, é do mês passado, né, passando a valer a partir de então, de conformidade com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, regulamenta também, decreta, pode virar mais um slide, por favor. Edgar, pode? Isso. Então, ela também traz definições, entidade gestora, segue como todo mundo tem seguido a nova legislação federal, também apresenta uma data de 31 de março, né? Ou seja, no caso de Goiás, até agora eles fizeram bem o certo, ou seja, como foi em abril e é 31 de março, é o ano que vem que a gente vai se preocupar com Goiás para poder fazer as devidas informações. Vamos lá, por favor, Edgar. Também traz a figura do verificador independente. Para só um pouquinho aí. No caso do governo federal, no caso do governo federal, não existe mais uma exigência de uma figura de auditoria de terceira parte. No governo federal, hoje, toda auditoria é feita pelo verificador de resultados. Não há mais uma exigência de uma auditoria de terceira parte obrigatória. Por quê? Porque há um acúmulo de funções para o verificador de resultados para que ele também faça essas auditorias anuais aí. E então, obviamente, que para o verificador de resultados foi o aumento aí de um trabalho, mas no caso desse estado, ele manteve o verificador independente, fazendo só a verificação das notas e as auditorias por uma auditoria de terceira parte. Pode caminhar. Bom, e aí o estado do Maranhão também, né, vem com a sua legislação, faz a definição como os outros e respeitando como todos aí as definições já conhecidas, sem nada de novo. Pode mais um. Então, aí as responsabilidades, né? A mesma coisa de definições que vocês depois vão poder ler aí devidamente. Pode mais um. Bom, mesma coisa, aí verificador e auditoria de terceira parte. Então, vejam, esse estado também mantém. O que o verificador independente faz é auditoria de terceira parte. Isso é importante, senhores, porque no final do dia, por exemplo, a entidade gestora terá que ter uma auditoria de terceira parte por conta do quê? Por conta de que legislações estaduais estão exigindo. Então, quando eu entregar um relatório para o Estado, ele vai me exigir auditoria de terceira parte. Quando eu fizer isso para o MMA, ele não vai me exigir a terceira parte, ele vai exigir somente auditoria feita
pelo verificador independente. Pode caminhar. Bom, é isso. Desculpem cansá-los, que foram 60 slides, mas a ideia era dar assim, uma coisa mais completa, para a ideia que isso depois fica aí com os seus associados, Edgar. Obviamente é um resumo, né? E é lógico que é possível sempre um aprofundamento, né, de quem quer estar estudando, como o Paulo e o Fernando sempre falam. É todo dia uma escola para nós, é uma norma nova, com todo mundo legislando. Às vezes você é até pego de surpreso. De manhã você acha que não tem uma norma, à tarde tem outra. Então, hoje, eu digo como advogado que, assim como a área tributária é a área que sai mais normas, hoje a ambiental está ali empatando. Está A disputa é empatando com a boa. área tributária. A disputa é muito boa e os termos de responsabilidade são semelhantes, né? Porque no penal ninguém vai preso, mas aqui não paga tributo e também comete um crime ambiental, realmente a responsabilização penal ela é bem coisa. Então, eu estou à disposição. Desculpa ter sido aí, Fernando, passo a palavra. Desculpa ter sido um pouco aqui prolixo. Imagina, Edival, foi ótimo, cara. É importante para a gente ter essa atualização, né? Porque o que você disse, sai tanta norma que precisa de alguém que está acompanhando isso no dia a dia como instituto para trazer essa atualização para a gente, para as nossas empresas, né? Fernando, eu vou abrir a tua apresentação. Enquanto prepara, Edgar, Vanessa, demais colegas, de fato é isso, né? Aquela história da parede que eu mencionei, a pressão internacional, a pressão local, ela levou a colocar esse tema em evidência, né? E como tal, todos os novos governos, tanto federal como estadual, estão revendo constantemente a legislação para, na boa intenção, aprimorar tudo isso aí. Nós estamos tendo frequentes reuniões com o Ministério do Meio Ambiente. O Instituto Rever conseguiu se colocar com outras entidades, mas de forma relevante nessa discussão. E um dos pedidos que todas as entidades relacionadas levam ao Ministério do Meio Ambiente é a busca de uma harmonização de todo esse, aí sim, arcabouço regulatório que está sendo criado também para o sistema ambiental, né? Porque e aí foi nossa opção mesmo, e Edival, eu agradeço a tua apresentação e amigos e amigas, agradeço também a paciência em entender minimamente essa questão, porque todo dia está tendo mudança. E muitas vezes as mudanças são complicantes, né? Então, ainda ao longo desse ano, a gente vai continuar tendo muita mudança. E aí a importância do Instituto Rever como parceiro, que vocês podem ter certeza de que, como vocês são os donos do Rever, o parecer que o Edival, a palavra do Fernando, as besteiras que eu falo aqui, elas vão estar alinhadas com o seu interesse. Nós não vamos ter interesse nenhum em fazer lucro usufruindo aí de uma interpretação um pouco desviada dos vários regulatórios que tem por aí, né? Essa é uma grande vantagem de você, Edgar, de você, Vanessa, ter tido aí a perspicácia há 2, 3 anos atrás de estar construindo o Rever para os seus associados. Esse troço é nosso. Então, novamente, agradeço, Edival, a tua forma até simples, né, de colocar questões que muitas vezes são complexas, mas, novamente, os pareceres, as opiniões aqui, são as opiniões que eu levo para os meus associados, né, que eu levo para a minha empresa, que o Edgar, que a Vanessa leva para vocês, porque o Rever é de vocês, não é de mais ninguém. Perfeito, Paulo. Perfeito. Bom, pessoal. Vocês estão vendo a apresentação? Tudo certinho? Então, sim, Edgar. Beleza. Eu vou dar uma resumida. A minha apresentação não tem 60 slides, tá? Tem 80. Não, tem menos, tem bem menos, para não cansar a turma. E até para a gente separar também uma parte do webinar para
tirar dúvidas, para bater um papo aí com os associados, com as empresas, acho que é importante também, né? Contar brevemente, então, como que a gente chegou até a constituição do Instituto Rever. Então, como o doutor Edival colocou, lá em 2010 saiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso foi ganhando maturidade com o passar do tempo. Em 2015, foi assinado um acordo setorial das embalagens em geral, certo? Então, existem vários setores sujeitos à logística reversa. Em 2015, saiu o acordo setorial, que é um instrumento de logística reversa, assinado nacionalmente. E aí, a partir da assinatura desse acordo, o que aconteceu? Empresas questionaram os seus sindicatos e, por sua vez, empresas paulistas, tá? Questionaram os seus sindicatos e, por sua vez, questionaram a Fiesp, conversaram com a Fiesp com o seguinte argumento: olha, a gente não tem por que estar no acordo setorial nacional, arcando com os custos de uma logística reversa em âmbito nacional, porque a gente comercializa aqui localmente, né? no máximo, no território de São Paulo. Então, a gente precisa de uma outra alternativa, de uma outra solução. Então, lá atrás, quando a Fiesp começou a estruturar esse sistema, esta foi a justificativa. Bom, em 2018, em abril de 2018, saiu a primeira ADD, né, que é a decisão de diretoria da CETESB, linkando a logística reversa ao licenciamento aqui no estado de São Paulo. Ou seja, se a empresa não consegue comprovar a logística reversa, ela não licencia. Se ela não licencia, ela não opera. Era a ADD 76. Essa ADD ela saiu em abril de 2018. Em maio de 2018, a Fiesp capitaneou esse sistema. Falou Fiesp para simplificar, mas foi a Fiesp, junto com várias outras entidades, como, por exemplo, o Cimavesp, o Stocal, o Sindan, o Sindicato de Rações, representado aqui pelo doutor Edival, a CEP Brasil, representado pelo Paulo. Então, um conjunto de diferentes associações, sindicatos, assinaram o primeiro termo de compromisso de logística reversa, então capitaneado pela Fiesp, lá na ocasião de 2018. E por que o termo de compromisso ele foi importante? Porque a decisão de diretoria da CETESB, o que aconteceu? Quando foi formalizada então, essa questão do certificado de crédito de reciclagem, a CETESB começou a receber vários certificados lá com ela. Então, ela organizou, ela falou assim, olha, eu aceito o certificado de crédito, é uma das formas de você comprovar a logística reversa, mas eu preciso conhecer aquele sistema. E, para isso, eu só aceito, então, certificado de crédito, de reciclagem, daqueles sistemas que tiverem um termo de compromisso válido, vigente, comigo, com a CETESB. Né? Então, na ocasião, esse termo foi assinado pela Secretaria de Meio Ambiente, na época, né? Pela CETESB, por vários outros sindicatos, associações, representando, então, o setor que tem que comprovar a logística reversa. Bom, muito bem. Esse sistema, ele, de 2018 para cá, foi ganhando maturidade, foi se desenvolvendo, foi sendo exportado para outros estados, como, por exemplo, o doutor Edival comentou, quando ele foi para o Mato Grosso do Sul, e aí lá foi capitaneado pela FIENS, né, a Federação das Indústrias daquele estado. Em 2019, 2020, teve várias ações públicas lá no estado do Mato Grosso do Sul. Então, isso começou a mexer bastante aí com as empresas também, né? Então, o Mato Grosso do Sul foi um estado que ficou no mapa da logística reversa, quando a gente fala da logística reversa das embalagens em geral. Bom, esse sistema ele cresceu, e aí tinha uma questão institucional. Imagina a Fiesp, que estava capitaneando esse sistema dentro do estado de São Paulo, indo conversar com empresas ou com sindicatos de outra federação de indústrias. Né? Então, tinha essa questão institucional aí. Além disso, empresas grandes, de grande porte, que comercializam tanto para São Paulo quanto para os outros estados do país, elas entraram em contato com a gente e falaram assim, olha, a gente não tem, legal, vocês resolveram ter uma solução para o estado de São Paulo, mas a gente precisa de uma solução agora de âmbito nacional, porque a gente comercializa, sim, em outros estados. Então, só uma solução regional aqui, estado de São Paulo, já não era mais também suficiente. Foi a partir daí que foi criado, então, o Instituto Rever. Então, sai a Fiesp deixa de capitanear esse sistema, e ele passa a dar com suas próprias pernas ali no finalzinho de 2020, início de 2021. Okay? Então, a Fiesp criou esse sistema e deu esse sistema, então, cedeu esse sistema para a indústria, para que aí sim ele comece a caminhar sozinho. Então, Edgar, se você puder passar o primeiro slide, por favor.
O que é o Instituto Rever, pessoal? É uma entidade gestora sem fins lucrativos, tá? Com atuação em âmbito nacional, que tem como foco as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, mais especificamente a gestão de resíduos sólidos e a logística reversa das embalagens em geral, que é um grande desafio, né? Então, todos aqueles alimentos, bebidas, produtos de higiene, perfumaria, cosméticos, produtos de limpeza, toda essa turma está sujeita aí à logística reversa das suas embalagens. Pode passar, por favor. Então, o que é esse modelo que foi criado, né? Como que funciona essa questão do crédito, Fernando? É uma parceria. De um lado, quem tem que fazer a logística reversa. Então, hoje no Instituto Rever, a gente tem 60 associações, sindicatos, dos mais variados setores. Então, só para dar alguns exemplos, cerveja, água mineral, da cachaça, do vinho, do leite, do arroz, dos doces, das massas, de ração animal, empresas também de brinquedos, de têxtil, produtos têxteis, calçados e assim por diante. Então, é uma ampla gama de setores sendo representados aqui pelas entidades que são associadas do Instituto. Então, essa turma toda tem que fazer logística reversa, porque a legislação exige, como já foi colocado aqui nessa ocasião. Do outro lado, quem faz logística reversa? Que o business de vocês é fazer massas, é fazer biscoitos, é fazer doces, não é fazer reciclagem. Então, vamos deixar a reciclagem nas mãos de quem já faz, quem já vem fazendo há muito tempo e quem faz bem feito. E aí entra a figura dos operadores. Então, esses operadores, eles são associações de catadores, são cooperativas, são empresas privadas também, que trabalham coletando material, criando esse material, beneficiando e vendendo, então, esse material para a indústria recicladora. Tá? Toda essa transação por meio de notas fiscais, eu vou detalhar um pouquinho mais disso no próximo slide. Então, a gente juntou esses dois lados na mesma mesa. De um lado, quem tem que fazer a logística reversa, do outro lado, quem já está fazendo a logística reversa. Tudo isso com muita tecnologia, com muita transparência. Esse é um dos nossos pilares, um dos nossos princípios aqui dentro do Instituto Rever. Muita rastreabilidade. A gente trabalha com esses dados para que aquele certificado emitido pelo Instituto Rever tenha segurança jurídica para as empresas que estão fazendo ali seus investimentos. Bom, pode passar, Edgar, por favor. Aí a gente chega nesse slide aqui que ele mostra direitinho o funcionamento de toda essa engrenagem. Bom, então, logística reversa, pessoal, a gente está aqui falando das embalagens que a gente gera nas nossas casas, né? A gente gera como pessoas físicas ali, aquele material que vai para a prefeitura coletar ou que é disposto em algum ponto de entrega voluntária ou a gente leva para alguma cooperativa e assim por diante. Então, a gente não está falando aqui dos resíduos sujeitos ao plano de gerenciamento de resíduos da fábrica, os resíduos intramuros, tá? Isso tem que ser gerenciado dentro do PGRS, também previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas isso é a fábrica quem tem que dar uma destinação, quem tem que contratar uma empresa especializada para fazer esse serviço. Não é desses resíduos que a gente está falando. A gente está falando, depois que a empresa fez ali seu produto, colocou seu produto, gerou aquela embalagem, isso foi para o consumidor final, o que tem que ser feito a partir daí, tá bom? Bom, então a gente começa com o consumidor lá, nós, pessoas físicas, indo ao supermercado, fazendo as nossas escolhas, consumindo os produtos e gerando, então, as embalagens. A gente descarta essas embalagens e elas vão virar resíduo sólido urbano, o RSU. Esse RSU pode dar mais um enter, por favor. Ele vai ser coletado por um aí operadores. Os operadores têm que ser homologados dentro do nosso sistema. E vai coletar, vai beneficiar, vai criar, né? E vai enviar esses recicláveis para um reciclador final. Esse envio ele tem que ser feito necessariamente por meio de notas fiscais. Tá? A nota fiscal vai dar o lastro fiscal de toda essa engrenagem. E tem também agora o lastro ambiental, que é o MTR. O MTR é o Manifesto de Transporte de Resíduos, tá? Exigido aí pela legislação. Tem alguns prazos, eu não vou detalhar sobre essa questão dos prazos da exigência do MTR para não ficar muito extenso, mas, resumindo, nota fiscal dá o lastro fiscal para aquela massa e o MTR dá o lastro ambiental. Bom, aquele reciclado, ele foi vendido, e aí o operador ele tem a primeira receita, que é com a venda do material, o fluxo que sempre aconteceu, a gente não interfere nesse fluxo. O reciclador, por sua vez, pode dar mais um enter, ele vai produzir o material reciclado e vai mandar para o fabricante da embalagem. No caso, a empresa recicladora e a empresa fabricante da embalagem é a mesma companhia, tá? Então,
geralmente inclusive, é a mesma empresa. Pode dar mais doença. Essa empresa, por sua vez, vai produzir uma nova embalagem e vai mandar para o dono da marca ou o invasador, que tem a responsabilidade perante a legislação de fazer ali a logística reversa. Né? A logística reversa, a gente lembra que ela, na CNRS, ela é uma responsabilidade compartilhada. Então, fabricante, importador, distribuidor e comerciante. Então, esses 4 atores têm responsabilidade de fazer a logística reversa. Acontece que, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né, vou pegar o caso da CETES, ela praticamente não licencia importador, nem distribuidor e nem comerciante. Então, essa responsabilidade, que é compartilhada e encadeada entre esses diferentes atores, ela acaba caindo no colo do fabricante. Tá? É mais ou menos esse o modus operandi que acontece na Europa também. Na Europa, eles têm a responsabilidade estendida ao produtor, ou seja, a indústria acaba tendo que arcar com os custos dessa logística reversa. Bom, o dono da marca, o envasador, por sua vez, vai produzir vai colocar um novo produto e o ciclo se reinicia. Pode dar mais um enter, por favor. Se tudo correr bem, é assim que tem que funcionar, né? Então, se essa embalagem não for desviada para um lixão, para um curso d'água, não sei, em algum outro local, é assim que é para acontecer. Bom, e como é que funciona a questão dos créditos de reciclagem? A gente começa com essa transação ali de baixo, com a venda do material, de novo, necessariamente por meio de notas fiscais. Pode dar mais um ente. Essas notas fiscais, elas são disponibilizadas ao Instituto Rever, que, por sua vez, contratou uma empresa para ser o seu verificador de resultados, ou verificador independente, como a gente viu na apresentação do Edival. Então, o decreto do ano passado falava de verificador independente, o decreto deste ano nacional atualizou isso para verificador de resultados, mas, em resumo, é uma empresa contratada pelo Instituto Rever, pela entidade gestora, que vai fazer toda a verificação daquelas notas fiscais. Então, se aquela nota fiscal existe realmente, se ela já não foi apresentada por nenhum outro sistema, para você não ter uma colidência daquela massa, e assim por diante. Então, estando tudo certo com aquela nota fiscal, o Instituto Rever a transforma, pode dar mais um ente, em um certificado de crédito de reciclagem. Este certificado é um documento adquirido pela empresa, pelo dono da marca, pelo envasador, que vai comprovar, então, que aquela massa de embalagens que ele colocou no mercado, aquela massa equivalente, ela foi reciclada, ela teve uma destinação ambientalmente adequada. Esse é o dono da marca, pode dar mais um enter, ele vai... Isso, exatamente. É um documento mesmo que a empresa tem como atestado lá, que ela está em dia com as suas obrigações. Bom, o dono da marca, por sua vez, ele vai ter uma segunda receita, né? Ele vai gerar uma segunda, vai pagar uma receita para o Instituto Rever, que repassa, então, essa receita, descontado para os custos operacionais, ao operador. Pode dar mais um enter. Que é quem fez o serviço. Então, a obrigação é do dono da marca, do envasador, lá de cima. Quem está fazendo a logística reversa? Quem está coletando aquele material, desviando isso do fluxo de um aterro sanitário, ou pior ainda, de um lixão? É o operador. Então, o operador ele tem direito a 2 receitas. Uma com a venda do material, o business dele, o que sempre aconteceu, e a outra é um pagamento por um serviço ambiental que ele está prestando em nome do dono da marca. Tá? Podem ver bastante similaridade aqui com o mercado de crédito de carbono, né? Claro, adaptados ali para o mercado da reciclagem, né? Então, aqui há adaptações aqui, mas o princípio lá, a sementinha é a mesma do mercado de crédito de carbono e vai em linha com o que preconiza a Política Nacional dos Resíduos, você tem lá o princípio do poluidor-pagador, do protetor-recebedor. Tá? Então, é assim que é para funcionar. O dono da marca, ele vai adquirir um certificado, por exemplo, se ele colocou no nosso sistema, se ele colocou uma embalagem plástica, ele vai adquirir um certificado lastreado em notas fiscais do material plástico, mesmo para papel, para papelão, vidro e também para metais. Aí aqui a CETES ela faz uma distinção, as metas são diferentes, né? Para o material, no grupo metálico, para o material aço e também para o alumínio, ok? O operador, por sua vez, ele vai coletar exatamente a embalagem daquele dono da marca? Não. Ele pode coletar, sim, aquela embalagem, mas ele também pode coletar uma outra embalagem com as mesmas características. Tá? Porque, por exemplo, para o meio ambiente, não importa se aquela embalagem é da marca A, da marca B ou da marca C. Para o meio ambiente, importa que aquilo é um plástico, tem que ter uma destinação ambientalmente adequada. Ok?
Pode passar, Edgar, por favor. E aqui eu queria trazer um pouquinho dos nossos diferenciais, né? Então, como o Rever ele foi criado pela indústria, para a indústria, né? A gente consegue ter aí uma atuação um pouquinho diferente de outros modelos, de outras alternativas. Então, o primeiro que eu quero destacar aqui, e a gente já acabou conversando aqui sobre esse ponto, mas isso é super importante, pessoal. O Instituto Rever ele não tem fins lucrativos, tá? Então, a gente não tem dentro do Rever empresários que viram isso uma oportunidade para gerar lucro, não. O que existe aqui dentro do Rever, e até a nossa própria história nos traz com esse diferencial. A gente viu aqui uma oportunidade de compliance, de cumprimento da legislação, de fazer com que as empresas tenham uma alternativa, uma solução que é viável, que para de pé, que faz sentido economicamente, também como faz sentido ambientalmente e socialmente, para que as empresas cumpram essa determinação legal da melhor forma possível, tá? Em linha aí com todos os outros aspectos, né? Com o aspecto do meio ambiente, com a valorização dos operadores, dos catadores, isso é super importante. Então, Rever uma instituição sem fins lucrativos. Pode passar. Devidamente cadastrado e autorizado pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente tem lá, em cumprimento com toda a legislação nacional, um cadastro e uma autorização do Ministério do Meio Ambiente, que nos dá essa permissão para a emissão do certificado de crédito de entidade. Isso é super importante, porque traz segurança jurídica, né? Também é um ponto que a gente super destaca aqui nas nossas falas, para que as empresas estejam confortáveis em adquirir essa nossa solução. Pode passar, por favor? Independência. Ele é formado exclusivamente por entidades representativas. Então, o Instituto Rever, ele não comercializa o seu certificado para quem não está dentro, para uma empresa que não está dentro do sindicato ou da associação que pertence ao quadro de associados do Instituto Rever. Tá? Então, isso também é super importante. A gente é independente, é uma entidade gestora independente. A gente não comercializa para qualquer um. Se qualquer empresa entrar no nosso site e quiser adquirir o certificado, a primeira pergunta que a gente faz é: opa, você é associado a qual entidade? Qual sindicato? Qual que é a sua associação? Essa entidade representativa, ela está dentro do quadro de associados do Instituto Rever, e aí a gente também consegue ter um pouquinho mais de credibilidade e seletividade também para quem está fazendo as nossas comercializações. Pode passar? O Instituto Rever, ele não tem investidores ou empresas mantenedoras. Também é super importante e vai em linha com a questão da independência, tá? O Instituto Rever não tem dono. Os donos são vocês, né? São as associações, os sindicatos, criaram aí, fundaram o Instituto Rever. Repito, o Cimabesp e o Sidocal com a gente desde o início, desde o começo das discussões, até lá em 2017, 2016, antes até da gente ter o nosso termo de compromisso, primeiro vinculado com a Fiesp, e agora, mais recentemente, com o Instituto Rever, como a gente viu aqui, foi assinado no ano passado. Pode seguir, por favor? Criado para que as empresas realizem as suas compensações sem intermediários, isso que é importante, né? Como o Instituto Rever não tem que dar lucro, a gente não tem que reportar o lucro para investidores, para empresários, nada disso. Então, isso faz com que essas transações sem esses intermediários elas ocorram de uma forma melhor, valorizando ainda mais o trabalho dos catadores e as suas cooperativas, as suas associações de catadores. Tá bom? Mais um, por favor. Tem um foco tanto nas indústrias quanto nos operadores, né? Então, a gente consegue aí ter boas relações com ambos os públicos, né? Isso é importante. A questão do equilíbrio, que eu falo bastante aqui dentro, pode passar. E, repito, tem um termo de compromisso de logística reversa válido, vigente no estado de São Paulo. Esse termo ele é obrigatório para quem opera com essa modelagem do certificado, tá? Então, a gente aí também atendendo mais esse requisito legal, dessa vez com relação ao estado de São Paulo. Vamos lá? Pode ir adiante. Bom, aqui um pouquinho dos números, né? A gente tem aí 4 categorias de associados dentro do Instituto Rever. Atualmente, nós temos 60 entidades associadas ao Instituto Rever, distribuídas dentro das 4 categorias. Dentre os associados fundadores, Cimabesp, Sidocal, Sindan, Sindicações, Serve Brasil,
Inclusive, o CIMABESP e o Cidocal são membros do nosso conselho gestor. Então, todas as decisões deste trabalho, elas são tomadas dentro desse fórum, que é o conselho gestor, né? Para ver ali a melhor forma, a melhor construção dessa questão da logística reversa, das embalagens em geral, que eu repito, é um tema, por vezes, complexo, né? de muitas atualizações, muitas novidades, e acho que é importante destacar, então, o trabalho também do conselho gestor, presidido aqui pelo Paulo Petro. Podemos ir. Bom, a gente lançou recentemente o nosso selo do Instituto Rever. O que é isso? É uma forma das marcas se comunicarem com os seus associados, aliás, com os seus consumidores, com o público, né, em geral, informando que aquela marca está em dia com as suas obrigações da logística reversa. Hoje a gente tem consumidores cada vez mais engajados, mais conscientes do seu papel de escolha, do seu papel ali de consumo, e esse selo ele vem ajudar nesse sentido. Tá? Então, o nosso selo ele não fala que a marca recicla, que a marca recupera, nada disso. Ele fala que a marca ela é aderente a um sistema, a um modelo de logística reversa, válido, vigente, com compliance, com toda a documentação exigida pelos órgãos ambientais. Tá? O selo ele é gratuito para todas as empresas que quiserem fazer a sua sustentação conosco em âmbito nacional. Então, se a empresa, o mercado dela é só o estado de São Paulo, só, entre aspas, né, que é um grande mercado, mas se ela distribui seus produtos no estado de São Paulo, ela atingindo as metas exigidas pela legislação, ela já tem o direito de colocar esse selo gratuitamente nas suas embalagens. O mesmo vale para outros estados e aí para nível nacional. Ok? Podemos avançar. A plataforma, nossa plataforma também de comercialização desses créditos. Então, assim, se atendidas as mesmas premissas, né? Se a empresa quer comprar 10 toneladas de plástico no estado de São Paulo, outra empresa também quer comprar outras 10 toneladas do material plástico no estado de São Paulo, ambas as empresas pagam o mesmo valor. Tá? Então, isso é claro, é transparente e fica uma regra clara para todos. Então, as empresas que tiverem interesse em adquirir o nosso certificado, em ingressar nesse modelo, basta elas fazerem um simples cadastro na nossa plataforma. O endereço está aí, plataforma.rever.org.br. Lá, a primeira pergunta, quando você clica em inscrever sua conta, vai falar assim, olha, qual que é a sua entidade representativa? Aí a empresa escolhe lá o CIMABESP, local ou alguma outra entidade que seja associada, ela finaliza esse cadastro, aí vai um e-mail para o Edgar, vai um e-mail para a Vanessa, para que eles autorizem aquela empresa, realmente reconheçam aquela empresa, olha, ela é minha associada, faz parte aqui do meu quadro de associados, pode seguir aqui com a sua compensação. A empresa, então, ela cadastra suas notas, coloca lá o quanto de papel, de plástico, de vidro, de metal ela está querendo compensar, e o próprio sistema ele faz esse match entre a empresa e os operadores que já possuem notas fiscais cadastradas nesta plataforma. A empresa ela faz gerado um boleto, ela faz o pagamento lá referente ao que ela colocou no mercado. Lembrando que o logística reversa a gente está falando exclusivamente da embalagem, ok? Então, nesse cálculo das massas aí não entra o peso do produto, claro, né? E também com relação às metas exigidas pela legislação. Se a empresa quiser compensar acima da meta legal, ela pode, ela tem esse direito, a plataforma Superfácil ela consegue ter essa flexibilidade, mas a plataforma ela já vem setada para o cumprimento dessa meta mínima exigida pela legislação. É um processo super fácil, super dinâmico, para que as marcas façam a aquisição aí dos seus certificados. Pode passar. E aqui, rapidamente, subindo os números, né? Desde 2018 para cá, a gente já certificou mais de 300 mil toneladas de materiais de todos os grupos, né? Então, papel, plástico, vidro, metais, e isso representa mais de 21 milhões de reais investidos na cadeia da reciclagem. Então, o Instituto Rever ele tem uma estrutura robusta, números muito expressivos, né? Tem visto o tempo de atuação aqui desse modelo, e é isso, a gente quer fazer um convite para que as empresas façam um teste, quem ainda não conhece o nosso sistema, venham com a gente, a plataforma está aí super à disposição aí para ajudá-los nessa inserção de números, de massas, assim como os próprios sindicatos e a nossa equipe aqui do Rever também. Se puder dar mais um enter, Edgar, que aí tem os nossos contatos aí no final do slide,
Rever.org.br é o nosso site, tem bastante conteúdo lá. A gente tem também nossos canais nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, no YouTube. O nosso e-mail, instituto@rever.org.br, telefone de contato. A gente fica aqui no coworking, no prédio da Fiesp, né? Estamos aqui localizados na Avenida Paulista 1313. Quem tiver oportunidade, quem quiser conhecer, conversar, a gente está sempre super à disposição. E eu queria reservar um pedacinho aqui final desse webinar para a gente tirar dúvidas, conversar com as indústrias, com as empresas, ver quais são os pontos aí de quem tem que comprovar a logística reversa, tá bom? Encerro aqui minha fala e fico à disposição. Edgar, passo a palavra para você, então. Edgar, me dá um minutinho só, eu queria Pois não, Paulo, pode falar, fica tranquilo. Por favor, Fernando, coloca no chat o meu e-mail para contato também, porque infelizmente acabou não saindo aí. Petrone, Ribeiro, etc. Mas, Edgar, Vanessa, eu queria fazer, eu estava ouvindo aqui o Fernando, e como eu falei, a gente sempre aprende, né? E eu acho que é importante eu trazer um pequeno depoimento que sirva, que eu tenho feito como alerta para os meus associados, e de maneira assim, bastante humilde, eu queria compartilhar com vocês aqui nesse momento. Vocês sabem que eu participo desde o começo, como vocês, mas de fato, de setembro do ano passado para frente, com toda a questão aí do antigo presidente, da doença do Natan, etc., eu acabei me aproximando mais. E foi exatamente o momento de transição para o novo parceiro, para a nova plataforma, o encerramento do contrato de transição com o parceiro anterior. Uma série de mudanças aconteceram, inclusive no próprio governo, né? Esse ano aqui, governo federal, novo regulatório, presidente recebendo a faixa do catador, um turbilhão de coisas, né? E o aprendizado foi muito grande. Principalmente, e aí o meu alerta, meu depoimento, vai do meu sentimento que eu estou tendo desse mercado. E aí eu faço até uma analogia, porque eu espero que ninguém aqui passou por isso, mas certamente vocês ouviram amigos, ou pelo menos leram coisas do tipo, alguém vem para você e oferece um carro zero, ou um carro semi-zero, não abaixo do valor da tabela, mas assim, a metade do preço da tabela, né? E muita gente se acha esperto e fala assim, opa, vou fazer um bom negócio. Aí quebra a cara. Aí passa 6 meses, 1 ano, está lá a polícia batendo na tua porta, né? Ou um órgão regulador, falando assim, esse troço não está certo, né? Certamente, novamente, eu espero que nenhum de vocês tenha passado por isso, com o carro, né? Mas ouviram falar esse tipo de coisa. E a gente não quer que isso aconteça com certificados de reciclagem, com cumprimento de logística reversa. O fato da gente ter mergulhado, Edgar, Vanessa, nessas questões, até para poder formatar uma tabela inicial que está carregada na nossa plataforma, e está constantemente conversando com o mercado como um todo e com as cooperativas, eu digo para vocês, gente, não tem como fazer mágica, né? Se o Rever não tem que dar resultado, se o Rever não tem que distribuir lucro para nenhum acionista, não tem como fazer mágica. As margens, os valores que estão sendo conduzidos, encaminhados para as cooperativas, eles estão historicamente muito baixos. Por uma série de razões, inclusive de importação de lixo para poder abastecer as recicladoras. Até isso a gente tem enfrentado, né? Então, o alerta vai. E aí, até uma recomendação. Se alguém oferecer uma coisa muito fora do padrão, manda um e-mail para o Paulo, manda um e-mail para o Fernando, para a gente poder poder colaborar com uma orientação e vocês tomarem a sua decisão final. Porque as margens que nós estamos falando, gente, elas são muito pequenas para alguém fazer alguma coisa fora do normal. E o preço do Rever, a qualidade desse equilíbrio entre
entre o que vocês pagam e o que chega dignamente para a cooperativa, ela é evidentemente bastante competitiva. Então, alertem as suas áreas de compras, os seus gestores nas suas empresas para, tendo alguma coisa fora do normal, fica com a pulguinha atrás da orelha e minimamente faz um questionamento. Para a Vanessa, para o Edgar, para o Fernando, para o Pazianotto, para mim, para a gente poder dar uma orientação adequada e não estar compactuando com alguma coisa que eventualmente não está tão certa. Não compre gato por leve. Perfeito, Paulo. Eu acho que, né, inclusive, o que demonstra muito do que você falou é a quantidade, né, de cooperativas, de entidades, de catadores que vêm procurar o Instituto porque sabem da seriedade do trabalho e, da mesma forma, também as empresas que cada vez mais aderem aí ao nosso sistema, né? Como vocês falaram, nós começamos com 17 ou 18 entidades, hoje são 60, e empresas, então, passou dos 3.500 que fazem parte desse nosso conceito. Só queria, antes de abrir a palavra para dúvida, só colocar um depoimento. Teve uma empresa que se associou recente aqui ao Cimabesp por conta da necessidade né, de composição da logística reversa, e o cara ficou simplesmente abismado, porque ele achou que era uma coisa, além de outro mundo, caríssimo, né? E a gente já estava com essa nova plataforma, questão de menos de 2, 3 dias, o cara fez o cadastro, depois ele me ligou porque ele tinha menos de 10 toneladas de embalagem e era só São Paulo. Quando ele viu que ele tinha que compensar 2 toneladas e foi ver o preço, ele não gastou nem R$ 300 num certificado na época para cumprir. Ele me falou, ele falou, Edgar, me custou barato deitar e dormir, sem me preocupar com CETESB, sem me preocupar com essas questões. Então, assim, e é um desafio nosso aí diário dentro do Instituto, que é buscar essa viabilidade, né, econômica e também a facilidade para as empresas cumprirem a logística. Então, está aberta a palavra, quem tiver alguma dúvida, por favor, levantem as mãos, fiquem à vontade, o espaço agora é para a gente bater um papo mesmo e sanar questões aí pendentes. Vanessa, se quiser colocar algum ponto também, fica à vontade. Não, eu estou de ouvinte e aprendiz aqui. Tá certo. Bom, pessoal, aproveitem a oportunidade que os especialistas no assunto estão todos reunidos aqui. É um momento único aí para a gente tirar dúvida. Todo esse material vai ser disponibilizado para vocês, né? Então, tanto as apresentações PDF quanto a gravação vão ser disponibilizados para todos. Olha, quando não tem dúvida de duas uma, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu duvido que não entenderam. Gabriel aí. Gabriel está perguntando. Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Gabriel está perguntando sobre o estado do Espírito Santo. Vamos lá, eu posso dar uma adiantada aqui, se ele vai fizer, depois ele complementa. O Espírito Santo ainda não tem legislação, tá, específica. Na verdade, todos esses estados que o Edival passou, é uma tendência natural que todos os estados da federação tenham o seu próprio regulamento, tá? Tem o seu próprio decreto, a sua própria norma. E o Espírito Santo ainda não tem, tá? Então, eu acho que em breve todos terão. O Espírito Santo ainda, a gente não tem notícias se está mais próximo ou não. O que a gente sabe que já está para sair, além, né, dos que já saíram, os que estão na boca do forno são Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Ceará também. Tá? Então, eles estão mais adiantados nessas tratativas dentro do Estado. Perfeito, Fernando. Tem uma dúvida também da Tatiana Dutra. Qual o entendimento de vocês em relação ao Estado do Rio de Janeiro, que não aceita a declaração de forma coletiva? Olá, Tatiana, tudo bem? O Estado do Rio de Janeiro, vamos lá. Os estados eles seguem mais ou menos um padrão, tá? O Rio de Janeiro ele está um pouquinho fora desse padrão. Então, o que o Estado quer? Ele quer que a empresa, individualmente, ela reporte ali os seus resultados. Isso, até para o próprio Estado, representa um risco grande, porque, por exemplo, nós como Instituto Rever,
nós temos um sistema coletivo. Então, quando a gente reportar os resultados para o Estado, a gente fala, olha, nós temos aqui esse conjunto de empresas que juntas contribuíram, tal, certificaram X mil toneladas. A gente coloca tudo em números gerais. O Estado do Rio de Janeiro, ele quer números individualizados. Então, a empresa ela tem que colocar exatamente quanto que ela compensou. Com uma regrinha de 3, você consegue saber quantas toneladas isso representa no total de produtos colocados no mercado carioca. Então, até uma informação sensível, digamos assim, né? Que o órgão ambiental lá do Rio de Janeiro, a Secretaria, a SES e o INEA, eles têm acesso. O que a gente conversou com os novos responsáveis dentro da SES é que o Rio de Janeiro ele saiu com uma legislação recentemente e agora parece que eles vão aceitar reportes de forma coletiva, tá? Isso ainda não está muito claro de que forma que isso vai se dar, tanto que o prazo do Rio de Janeiro ele foi postergado, era para acontecer agora no começo do ano, ele foi postergado para o mês de setembro. Saiu uma norma recentemente postergando o envio desses relatórios para setembro. Então, não sei se o Rio de Janeiro vai ter um sistema específico onde as empresas colocam lá suas informações e se também vai ser possível, a informação que a gente tem é que sim, vai ser possível, a partir de agora, o reporte de forma coletiva, o que vai trazer até mais segurança com relação a essa apresentação desses dados. Perfeito, Fernando. Tem mais uma pergunta da Elizabeth aqui. Para os estados que ainda não há massa disponível para compra, como proceder? Ela cita o exemplo do Rio Grande do Norte. Ótimo. Obrigado pela pergunta, Elizabeth. Sim, há uma dificuldade de alguns materiais, principalmente na região Nordeste e Norte. Tá? Porque, assim, uma coisa é você fazer logística reversa do material papel em São Paulo, que tem em abundância. Outra coisa é você fazer logística reversa, por exemplo, do material vidro lá no Rio Grande do Norte, no Alagoas, em estados menores, né? Como a legislação ela exige que seja feita ali naquele estado, né, para os estados que têm regulamentação, aí, assim, há uma certa dificuldade. O que eu posso te tranquilizar, Elizabeth, é que a gente tem o Planares, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E o Planares, um decreto que está vigente, é o 11.043, de 2022, ele estabelece que a compensação ela pode ser feita de forma regional naqueles estados onde não há regulamentação. O Rio Grande do Norte ainda não tem um regulamento específico da logística reversa. Então, para o Rio Grande do Norte, é possível hoje, né, adquirir um certificado do material que está faltando de algum outro estado da região. Desculpa, falei norte, né? É o Rio Grande do Norte, mas é da região Nordeste. Tá? Então, por exemplo, você pode ter essa massa disponível em outros estados, ainda mais no Nordeste, que os estados são bem próximos e bem pequenos, né? Então, você ter uma nota fiscal daquele material naquele estado é ainda mais desafiador. Mas é possível, sim, ter essa saída, essa válvula de escape aí, adquirindo materiais de outros estados ali daquela mesma região, tá bom? Perfeito. O Edival, fica à vontade. Edival, alguma coisa? Senão eu... Não, nada a acrescentar por enquanto, Paulo. A Daniela, aproveitando a pergunta da Tatiana, que foi feita agora há pouco, ela pergunta qual que é o entendimento para o estado de Santa Catarina, né? Vocês têm alguma experiência com relação à declaração? E a empresa dela está estudando como que eles vão implementar essa dinâmica na companhia. Então, a questão do estado de Santa Catarina. Perfeito, muito bom. Daniela, Santa Catarina também ainda não tem uma legislação específica da logística reversa, né? A gente já esteve lá, inclusive, no estado, falamos com a Federação das Indústrias, a Fiesp, né? Falamos também com a Secretaria de Meio Ambiente lá do estado, mas há, claro, esse movimento que os estados passem a regulamentar essa questão, passem a ter ali seus próprios instrumentos, tratando as normas em âmbito estadual, mas hoje Santa Catarina ainda não tem. De novo, esse mercado tem novidade a todo momento. Então, hoje, dia 24 de maio, ainda não tem, mas pode mudar. Deixa eu pegar um gancho até nisso, e amarrando com a outra pergunta, anterior, né? O que nos leva a crer que os estados rapidamente
vão estar lançando as suas legislações, é que o termo federal, ele regionaliza isso aí. Né? Então, ele coloca uma meta de atendimento para a região sul, por exemplo. E na região sul, Santa Catarina não tem o regulador dele. Né? E o Rio Grande do Sul tem. Então, o que acaba levando? Ainda não. Paraná tem. Então, as empresas acabam colocando as massas no Paraná e acabam deixando para um segundo plano, pela ausência de legislação, os estados que ainda não estão colocados. Né? Isso acontece de maneira mais intensiva lá no Nordeste, né? Onde a gente tem estados com regulação, estados sem regulação. Então, isso aí leva o quê? Leva um baixo desenvolvimento da cadeia de logística reversa nos estados que não têm essa regulação. É por isso que a gente está vendo os estados correndo, né? Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, achei até que já estava, mas, enfim, Goiás entrando, Minas Gerais entrando, já Espírito Santo entrando e assim por diante, para uniformizar essas questões. Aí, o que nós estamos fazendo também para se preparar para essa questão de falta de oferta? Nós estamos tecendo as nossas parcerias com vários outros operadores que tem aí pelo Brasil como um todo. A exemplo do que assinamos com a Pragma, a exemplo do que estamos já trabalhando, mas em fase de assinatura final, de uma parceria com a Pollen e assim por diante. Né? Para a gente ter uma maior flexibilidade na oferta desses materiais. Ainda assim, eu tenho certeza que em alguns momentos a gente vai ter dificuldade de conseguir, vamos para aquele outro exemplo extremo, né? Vidro em Roraima. Né? Então é um negócio aí que ninguém coleta vidro no Acre, no Roraima e tal, porque é uma logística muito cara para isso aí. Né? No curto prazo, como é que a gente vai fazer? A gente vai lá tanto no Ministério Público quanto no agente regulador, colocar as razões com o Instituto Rever de um eventual não cumprimento disso aí. E os estados estão cientes dessa falta de coleta, dessa falta de oferta. Há uma forma de você tentar minimizar esses impactos. Né? Enfim, o que eu estou querendo transmitir é que o Instituto Rever ele está buscando não só identificar os riscos nesse mercado em mutação e em crescimento, mas também trazendo as ações mitigatórias para poder deixar, como o Edgar bem colocou, o nosso associado deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo com essa história. Perfeito, Paulo, obrigado, viu? Aqui também a Laura está perguntando para a gente sobre o estado do Paraná. A Laura é uma consultora, está auxiliando um cliente, né, para adequação, para solicitar a licença ambiental, e ela quer saber qual é o caminho para esse cliente fazer a compensação no estado do Paraná. Legal, Laura. Obrigado pela pergunta também. Você que agora o pessoal está se animando aí, estão tirando as dúvidas. Lá no Paraná, quem exige esse cumprimento é a CEDESC, né, a Secretaria de Desenvolvimento, Sustentabilidade, Turismo, alguma coisa assim, não lembro exatamente assim. E para o cumprimento no Paraná, basta a empresa se cadastrar na nossa plataforma, adquirir os certificados referente àquela massa para o estado do Paraná, tá? E agora, no mês que vem, o Instituto Rever ele vai reportar para a CEDESC aquelas empresas que comprovaram que constam no seu plano de logística aberta. Para constar no plano de logística aberta do Instituto Rever, basta adquirir os certificados de crédito de reciclagem do Instituto Rever. Então, agora, no mês que vem, a gente reporta esses CNPJs para a CEDESC, eles têm uma plataforma que chama Contabilizando Resíduos, e aí a empresa que adquiriu o certificado não tem que se preocupar com este reporte. Todas as tratativas com os órgãos ambientais, Laura, seja com a CEDESC, seja com a CETESB, com o IMASU, ela vai se dar por meio do Instituto Rever. Tá? A gente está falando de um sistema coletivo, de um modelo coletivo. Tá? Então, a empresa adquirindo o certificado, o CNPJ dela já automaticamente já vai constar nos relatórios que a gente reporta para os órgãos ambientais. Perfeito, Fernando. Obrigado.
E a Nayane está perguntando aqui para a gente informações sobre o estado de Goiás. Goiás foi o que saiu a norma recente, né? Isso, o Goiás é o mais recente, saiu a coisa de 2 semanas atrás, e lá em Goiás, aí o Edival pode até me complementar, ele que é o especialista aí na parte jurídica, mas Goiás segue o mesmo modelo, ele reconhece o modelo dos certificados de crédito e de reciclagem, e para Goiás, o reporte vai ser em janeiro do ano que vem. Então, esse é o prazo estabelecido pelo decreto lá do estado de Goiás. Certo, Edival? Ô, Fernando, tá perfeito. Ô, Fernando, talvez a confusão do Rio Grande do Sul é por causa da questão do termo de compromisso, tá? Na minha apresentação tem o termo de compromisso, por isso que o pessoal estava perguntando do Rio Grande do Sul. Obviamente que o Rio Grande do Sul tem uma legislação ambiental, só para não confundir a cabeça do pessoal aí, tá? Vamos lá, só para ficar claro, pessoal, esse ponto. Tem, claro, o Rio Grande do Sul tem toda uma legislação ambiental, mas um tema específico para a logística versa das embalagens em geral, isso ainda está na boca do porto, está para sair, mas ainda não saiu. O que o Instituto Rever fez para dar segurança jurídica para as suas empresas? A gente se antecipou até a esta publicação dessa legislação, e no ano de 2021 assinamos um termo de compromisso lá com a FEPAM, se não me engano, que é o órgão responsável lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente se antecipou e assinamos um termo de compromisso para ter segurança jurídica. Esse é o nosso lema. Então, para que as empresas estejam confortáveis em adquirir uma solução que já foi validada, já foi aprovada pelo órgão ambiental daquele estado. Então, só para ninguém se confundir, porque na minha apresentação vai estar o Estado do Rio Grande do Sul, vai falar que não tem, mas é só para isso, pessoal. Ali eu coloco 2 normas de legislação ambiental, não específicas, mas o nosso termo de compromisso, por isso que é ele que traz aquelas responsabilidades da exposição, tá? Para depois o pessoal não ficar em dúvida. Ficar bem seguro. Goiás, eu lembro, Edival, que você fez uma apresentação na última reunião de acompanhamento, né? E... Sacar, você lembra? Não. Então, de Goiás, é o que o Fernando comentou. Ele copia basicamente o governo federal, tá nessa apresentação, inclusive, tá? Nessa grande que eu fiz agora. Não tem nenhuma novidade, é que ele começa o ano que vem, né? Ele não impôs desde agora para o ano de 2022, né? A não ser que, como nós dissemos, surja um monstrengo nos próximos dias, é para o ano que vem que vai ter que se fazer a comunicação conforme estabelece a norma. Eu creio, Edgar, Vanessa, que com a estabilização do novo decreto federal, passado essa instabilidade que a gente viveu aí no momento de transição do governo, a tendência é que todos os estados aceitem e até valorizem a modalidade que o Instituto Rever se fortificou, né? A emissão dos certificados, tanto de crédito, quanto estruturantes, quanto de massa futura, com diferentes aí aplicações, né? Mas a tendência, o Edival sempre coloca, tem sempre monstrengo que pode aparecer por aí, né? Mas não seria muito razoável bater de frente com a determinação aí dos decretos, né? Vamos estar acompanhando, claro. Perfeito, pessoal. Bom, aqui já colocou a plataforma. Obrigado aí pela agilidade. Então, através dessa plataforma é só a empresa fazer o cadastro, ver a qual entidade ela é ligada, né? Pode ser o Sidocal, pode ser o Cimabesp, dependendo do setor que é o produto que ela fabrica, e aí pode adquirir o certificado. Bom, acho que sanamos as dúvidas. Esse material, com certeza, ainda muitas pessoas vão ver, vai gerar novas dúvidas. A gente está à disposição de vocês. O Rever, da mesma forma, também sempre atende as empresas pontualmente, sanando aí as questões, né? Então, agradeço novamente a parceria e reforço o nosso entusiasmo em fazer parte do Rever. Né? Para a gente é uma satisfação. Então, agradeço o Paulo, Fernando e o Edival pelas excelentes apresentações, a Vanessa pela parceria também como entidade. Vanessa, fica à vontade para fechar. Eu também agradeço.
Eu tô aqui só aprendendo. Tá certo. Eu também agradeço a presença de todos que estiveram aqui conosco. Eu queria fazer um complemento só, porque o Rever tem um vídeo explicando o passo a passo para as empresas, como é que elas fazem todo o anexo dos documentos no sistema, e esse vídeo é muito explicativo, esse vídeo é muito bom. É um vídeo que eu uso muito, eu acho que a gente acabou não falando, até porque, assim, né, a maioria das empresas daqui já estão com o processo em andamento, mas algumas das minhas, eu acho que ajudou bastante a questão do vídeo. Então, assim, é um excelente trabalho. O Rever é um instituto que eu vendo ele 5 vezes por dia no Sidocal. É uma iniciativa que vocês tiveram, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, e parabenizar vocês apenas. É uma excelência mesmo. E também parabenizar o Edgar pela iniciativa, por me convidar, por sempre me incluir aí nas ações da BIMAP e do CIMABESP. E é isso, uma boa tarde a todos, e eu só agradeço. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos aí. Ótima semana. Valeu. Boa tarde a todos. Tá, pessoal, o link do vídeo... É bacana. Esses são os vídeos que a Vanessa comentou. São muito práticos mesmo. Obrigado, Fernando. Valeu, viu? Valeu, gente. Um abraço Obrigado. a todos. Boa tarde. Tchau.